sai de cena e deixa Deus aparecer. Porque quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que brilhar é Deus. Quem tem que fazer é Deus. Quem tem que falar é Deus. Quem tem que curar é Deus. Como é a vida de alguém que aceita viver um grande propósito e um grande chamado? Quando eu olho para o capítulo 17, eu vivo e eu digo que é muito peculiar. Eu digo pelo motivo de como Elias foi sustentado no período de 3 anos e meio de seca. Foi uma forma bem peculiar de ser sustentado, porque quando você olha, você vê. Ele começa sendo sustentado por corvos e termina sendo sustentado por viúva. Então você consegue tirar de informação que quando Deus escolhe alguém para um grande chamado, para um grande propósito, quando Deus escolhe alguém para um grande ministério ou para uma árdua obra, você há de concordar que Deus vai usar meios diferentes de prover tudo que o profeta ou que aquele que é chamado precisa para permanecer. Então, quando lemos panoramicamente o capítulo 17, vemos isso. Elias sendo sustentado por corvo, Elias sendo sustentado por viúva. Não foi uma pomba e uma mulher rica, foi um corvo e uma viúva no período mais difícil de Israel em sua época. Todo dia manteve o profeta saudável para continuar o ministério. Só que eu preciso começar dizendo que existe um tempo determinado para todo propósito e processo debaixo do céu. Existe um tempo de nos escondermos. Também existe um tempo de nos apresentarmos. Quando nos apresentamos, quando precisamos nos esconder, nós nos frustramos. E quando nos escondemos, quando temos que nos apresentar, o céu nos rejeita. Então, é preciso entender, para conseguir compreender o que está acontecendo aqui, que Elias é alguém que entende os tempos, entende as temporadas, entende os processos e sabe que tudo acontece na hora certa. No capítulo 17 é o capítulo do improvável, que ele é sustentado por corvos e viúva, e de se esconder. Só que no capítulo 18 é o capítulo que ele tem que se apresentar. E quando nós nos apresentamos do tempo em que Deus determinou, glória a Deus, o sucesso ele é garantido. Deus fala com Elias: você vai voltar, vai se apresentar a Acabe, o rei, você vai propor um culto, você vai propor um desafio para que seja reestabelecido o verdadeiro Deus de Israel. Por que isso? A esposa desse rei chamado Acabe, Jezabel, tinha trago para Israel deuses pagãos, como Astarote, Azerá, próprio Baal. Então Deus está tirando o profeta de Sidom, do esconderijo de Sidom, e está o movendo outra vez para Israel, para que o culto a Deus seja reestabelecido, para que o culto a Deus seja novamente honrado, e para que o culto a Deus novamente esteja no coração do povo. Quando eu olho o capítulo 18, eu vejo que a maneira certa de Deus mostrar que é Deus na vida de alguém ainda é no culto. Porque é no culto que Deus responde, é no culto que Deus trabalha, é no culto que Deus move, é no culto que Deus opera. É por isso que quando Elias volta com o propósito, com a direção de fazer um desafio em um culto a Deus. E o desafio é: os profetas dos deuses pagãos, os profetas de Baal, vão oferecer um culto a Baal. E Elias
em oferecer um culto a Deus. O Deus que responder com fogo do céu, sem a ajuda do profeta, esse será o verdadeiro Deus adorado em Israel. É o que está acordado no capítulo 18. Se Baal responde com fogo a oferta e o culto dos profetas, o Deus adorado em Israel continuaria sendo Baal. Mas se Jeová fosse o responsável por responder ao altar com fogo, ele seria novamente o Deus que nunca deveria ter saído do centro do povo, novamente adorado pelo povo. O que eu acho interessante é que quem é movido por Deus e quem é chamado por Deus, ele tem autoridade para aumentar o nível do desafio, porque era só mesmo provar que era o Deus. Mas Elias, ele quer provar que é o Deus e apimentar o nível do desafio. Ele diz: o profeta que orar e o seu Deus responder com fogo, terá autoridade e autonomia para matar os outros profetas. Se Baal responde com fogo, quem morre sou eu. Mas se Jeová responde com fogo, quem morrerão serão os profetas de Baal. Acordo feito? Acordo feito. Pacto selado? Pacto selado. Nos diz a Bíblia que os profetas de Baal, durante toda a manhã, preparam o seu culto, preparam o seu altar e começam a tentar chamar a atenção do Deus Baal, mas a Bíblia diz que eles não conseguem, que nada acontece. E Elias, vendo isso, vendo eles se cortarem, vendo eles pularem, vendo eles gritarem, Elias começa a dizer: grita mais alto, para que talvez, se Baal tiver viajado ou estiver ao banheiro, venha a tempo e chegue a tempo desse culto que vocês estão prestando a ele. E os profetas de Baal estão gritando, até que chega um tempo determinado, o culto finaliza. Aí quando o culto finaliza, Elias diz: agora é nossa vez, agora é minha vez. E aqui começa o culto que vai mudar a direção de Israel. Como que esse culto começa? Esse culto não começa com Elias reparando o altar. Esse culto não começa com Elias matando o animal. Esse culto não começa com Elias entregando uma oferta. Esse culto começa com Elias falando assim: achegai-vos a mim. Parece simples, mas é um segredo que muda a história de uma igreja. Porque difícil não é Deus descer no altar. Difícil não é Deus responder com fogo. Não difícil é isso aqui virar na glória. O mais difícil é quem está distante chegar para perto. Porque a divisão tira a força da resposta. Você está comigo aqui? Eu estou falando que o primeiro passo para que Deus se manifeste como Ele quer não é uma alta oferta, é um ajuntamento em massa, sem divisão, sem contenda, sem porfia, sem facção. Elias só diz assim: achegai-vos a mim. Eu não quero saber qual que é o teu jeito. Eu não quero saber o que tu pensa. Não quero saber se tu gosta de igreja preta, de igreja branca, de igreja com telão, de igreja sem telão. Eu não quero saber se você é calvinista, se você é arminiano. Eu não quero saber se você é pré-tribulacionista, apóstolo. Não. Eu quero saber, você quer ver Deus? Você quer ver Deus? Queremos. Então deixa as indiferenças de lado e achegai-vos ao altar. Você pode falar para 2 ou 3 pessoas exatamente assim? Quando nós deixamos nossas indiferenças e chegamos ao altar, é impossível Deus não responder. Achegai-vos a mim, e o povo. Elias já está no altar, conserta tudo, coloca o animal, coloca a água, que era a oferta mais cara do tempo. 3 anos e meio sem chover. Elias morre, falando: Senhor, estamos colocando o que é de melhor nesse altar,
para que hoje tenha uma resposta que nunca tivemos. Nos diz a Bíblia, irmãos, que depois de tudo está preparado, Elias faz uma oração muito simples, até porque é o que eu creio. Não é por muito falar, seremos ouvidos. Elias olha para o povo, olha para o altar, olha para o céu e diz: Senhor, prova para esse povo que tu és o Deus desse lugar. Não, Elias não gritou muito, não. Elias não falou muito tempo. Ele só olhou para o povo, olhou para Acabe, olhou para o altar, olhou para o céu, porque eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o meu socorro? Aí eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando Elias ora essa oração tão simples e o fogo desce do céu, um olha para o outro, esquece a roupa, esquece o sapato, esquece os instrumentos, esquece a acústica, esquece até o calor e começa a cantar um cântico que o meu desejo é que a D Magia cante hoje. Qual cântico? Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Irmão, esse cântico começa a inflamar. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Deus. Não, porque quando Deus desce, não tem como ficar calado. Quando Deus desce, não tem como ficar parado. Quando Deus se manifesta, não tem como a gente fazer cara de paisagem. Se o fogo descer, vai ser perceptível a todos, e todos vão dizer: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Quem quer um culto marcante nessa noite? Me ajude. Quem quer um culto marcante essa noite? Me ajude. Quem quer um culto marcante essa noite? Eu não sei para quem vai no glória. Sai de cena e deixa Deus aparecer. Porque quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que brilhar é Deus. Quem tem que fazer é Deus. Quem tem que falar é Deus. Quem tem que curar é Deus. Quem tem que mover é Deus. Se a igreja levantasse a mão, eu começasse a dizer: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Deus desce.